Você deve receber aí na sua clínica todos os dias um paciente idoso com várias queixas. Dor articular, dificuldade de sono, apetite caprichoso e várias outras alterações que são muito comuns nessa idade avançada. E ainda por cima, a gente tem uma questão da longevidade aumentando. Cada vez mais a gente tem animais vivendo mais tempo. Nos últimos 30 anos, a longevidade dos cães dobraram e dos gatos também. Então, nós veterinários, a gente vai lidar cada vez mais com esse tipo de situação. Doenças crônico-degenerativas, com tendência à piora, com dificuldade de reverter o quadro. Muitas vezes os quadros são irreversíveis e que muitas vezes a gente também se encontra de mãos atadas, com limitações terapêuticas, porque a maioria desses animais são animais que apresentam comorbidades. Então, a gente também vai ter uma limitação de prescrição medicamentosa. Que tipo de medicamento a gente pode usar para esses animais? De que maneira a gente pode contribuir para dar qualidade de vida para esses animais, uma vez que a expectativa de vida está estendida? Então, vou falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre algumas possibilidades, algumas estratégias naturais que nós podemos utilizar, prescrevendo plantas medicinais, exatamente para esse tipo de paciente. Mas antes da gente falar sobre as plantas, é muito importante entendermos o processo de adoecimento. Desculpe, de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento, ele não é uma doença por si só. Ele é um processo natural, que tem uma relação direta com os hábitos de vida e com características daquele indivíduo e características raciais que esse indivíduo traz. Então, vai ter uma relação direta em como este animal viveu ao longo da vida. A gente vai colher esses frutos lá nesse terço final da vida. E o processo de envelhecimento, ele é um processo biológico, natural, mas de alta complexidade, que vai envolver uma perda gradativa de funções básicas, uma perda gradativa de capacidade de equilíbrio e de homeostase orgânica. E a gente precisa cuidar tanto dos fatores intrínsecos quanto dos fatores extrínsecos para minimizar a aceleração do processo de envelhecimento que esses animais invariavelmente vão sofrer. Então, a gente foca na qualidade de vida desses animais. E aí entra uma questão muito interessante. Muitos tutores se preocupam demais em quanto tempo esse animal vai viver, especialmente quando chega um diagnóstico oncológico, um diagnóstico de uma neurodegeneração, mas a minha maior preocupação não é quanto tempo este animal vai viver, mas é como este animal vai viver. A longevidade cronológica, ou seja, quanto tempo este animal vai viver, deve ser uma consequência de uma longevidade biológica. Então, à medida que a gente consegue oferecer para esse paciente idoso subsídios, estrutura, para que ele tenha condições de seguir adiante biologicamente, mantendo minimamente as suas funções e muitas vezes até fazendo alguns avanços, né, alguns resultados positivos. Às vezes a gente recebe um paciente que já está num processo degenerativo, acentuado, e à medida que a gente vai introduzindo alguns recursos, a gente percebe que esse animal tem sim algumas respostas positivas, ele volta um degrauzinho ali da vitalidade, ele reconquista algumas coisas que haviam se perdido ao longo desse processo. Então, à medida que a gente se depara com essa situação, a gente precisa aumentar também o nosso leque de possibilidades em lidar com esse paciente. Né? Muitas vezes, a nossa formação convencional, a nossa formação clássica, não vai nos fornecer tudo que está disponível. Então, eu vou citar alguns exemplos do que é possível fazer por esses pacientes utilizando as plantas medicinais. A gente tem os adaptógenos,
que são plantas muito interessantes, que vão colaborar na harmonização, no equilíbrio de alguns dos hormônios desses pacientes. Então, a gente tem o astragalus, por exemplo, que é uma planta facilmente encontrada no Brasil, e a gente tem a ashwagandha, também é uma outra planta indiana, que tem vários benefícios. Uma característica importante dessas plantas, que eu vou citar para vocês, e das plantas que estão também no curso que eu vou mencionar no final desse vídeo, é que são plantas que vocês encontram facilmente aqui no Brasil, tanto na manipulação, tanto de forma industrializada, que você pode comprar pela internet. Então, essa é uma característica importante para facilitar o acesso ao tratamento. Bom, seguindo os exemplos, a gente vai falar de algumas plantas com ação anti-inflamatória e antioxidante. Já falei um pouquinho da cúrcuma longa e da importância que ela tem para esses pacientes, e eu poderia complementar, por exemplo, esse raciocínio utilizando uma boswellia serrata, que também é uma planta que faz uma via anti-inflamatória complementar à curcumina. Então, elas atuam, quando a gente começa a estudar o mecanismo de ação dessas plantas, a gente começa a perceber que é possível fazer associações por complementariedade. No caso, a boswellia, ela complementa a via de ação anti-inflamatória da cúrcuma longa ou dos curcuminoides, e a gente ainda tem uma preciosidade que é o Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, né? Então, a gente tem o extrato de alecrim, a gente tem o chá de alecrim, que são formas muito interessantes para se utilizar essa planta, com importante atividade anti-inflamatória e analgésica. É muito comum os antigos utilizarem o alecrim em compressas locais, em plastros, para minimizar a dor local. E é exatamente por isso, ali a gente tem um ácido rosmarínicos muito potente e, de fato, é uma importante planta quando a gente pensa em atividade anti-inflamatória e analgésica. Quando a gente pensa no aspecto cognitivo ou neurológico, a gente vai ter algumas plantas bem populares, com tropismo por esses tecidos. Então, a gente tem o ginseng, que melhora muito a capacidade cognitiva, a gente tem a camomila, mulungu e valeriana, por exemplo, a gente tem o maracujá também, que é a passiflora, são plantas que vão atuar nos receptores GABA, então a gente vai ter uma modulação melhor do ciclo sono-vigília, a gente vai conseguir também fazer uma neuroproteção. Como já mencionei, temos a cúrcuma melhorando bastante essa perfusão das células neurológicas, e aí também a gente precisa utilizar plantas cuidando do sistema digestivo. Por que que a gente cuida tanto do sistema digestivo desses pacientes idosos? Porque a gente precisa ter absorção, inclusive, não só dos nutrientes, mas também desses bioativos que a gente está administrando via oral. Nós já temos algumas plantas, alguns nutracêuticos de origem vegetal disponível na forma injetável, mas a maioria ainda a administração ocorre via oral. Então, a gente precisa cuidar desse trato gastrointestinal para que a gente ofereça o máximo possível de saúde para esse sistema, para a gente poder se aproveitar, né, dos benefícios desses outros medicamentos fitoterápicos que estamos utilizando. Então, a gente tem a espinheira santa, a gente tem o gengibre, e são plantas que não atuam somente no sistema digestivo, a gente vai ter ações hipolipemiantes, a gente vai ter ação, inclusive, na pressão arterial, no caso do gengibre, a gente tem o hortelã-pimenta também, fazendo uma ação muito importante nesse sistema. E, por fim, eu gostaria de finalizar nesse pequeno vídeo de hoje, falando das plantas com ação imunoestimulante. É muito importante que a gente mantenha a ação de capacidade de identificação. Eu costumo dizer que o sistema imune, ele não é um sistema de defesa, ele é um sistema de reconhecimento antes de tudo. Porque para o organismo se defender, primeiro ele precisa reconhecer adequadamente o que de fato é um fator agressor, né? E a gente precisa dessa integridade.
Não basta a gente ter leucócitos circulantes, a gente precisa ter os comandos adequados, os direcionamentos adequados desse sistema de reconhecimento, para que a gente encontre uma efetividade nesse sistema. E existem algumas plantas que terão uma ação imunoestimulante e imunomodulatória, né? A modulação do sistema imune, ela é tão importante quanto a estimulação desse sistema imune. Nem sempre a gente precisa da estimulação, às vezes a gente vai precisar de uma modulação, ou seja, a modulação ela caminha no sentido de equilíbrio, né, de diminuir aquilo que está muito exagerado, muito reativo, e estimular aquilo que precisa ser estimulado. Então, a gente tem 2 grandes exemplos de plantas que atuam como imunoestimulantes e como imunomodulador, que é a equinácea, muito difundida também na fitoterapia de uso humano, e a quercetina. A quercetina é um princípio ativo presente em altas quantidades no chá verde, porém o chá verde tem alguns fatores tóxicos para o cão e para o gato mais ainda. Então a gente tem limitações da utilização do chá verde, da Camellia sinensis, para essas espécies de animais. Por isso, uma das possibilidades muito assertivas é isolar esse princípio ativo e utilizá-lo de forma segura. É o que acontece no caso da quercetina, que tem uma ação imunomodulatória muito expressiva. Então, eu quis dar alguns exemplos para vocês do que é possível utilizarmos para os nossos pacientes. É possível também algumas plantas que otimizam função renal, que otimizam função hepática. A gente fala sobre tudo isso em detalhes no curso Fitovet. Esse curso está disponível no site ou no link que vai estar disponível aqui embaixo, basta você clicar. Neste curso, a gente fala sobre todas essas plantas, sobre os vários sistemas, de forma detalhada, elucidando o mecanismo de ação, para que você tenha a compreensão dos princípios da fitoterapia, até a prescrição, para que você tenha um entendimento e até autonomia no seu raciocínio de prescrição, certo? Nesse link, você vai encontrar um vídeo que explica detalhadamente a estrutura do nosso curso, como que esse curso está distribuído, de que forma que eu apresento este conteúdo, e se você tiver interesse, vai ser um prazer ter você como aluno.